Olá a todos, sou o professor Túlio Matson Galvão, da disciplina de Fundamentos de Filosofia para o curso de Química. Esse vídeo tem o intuito de esclarecer o slide acerca do texto de Nietzsche sobre o filósofo Tales de Mileto, o primeiro filósofo da história. O objetivo do texto é fazer uma relação entre ciência e filosofia, caracterizando os dois modos de conhecimento, o modo do conhecimento científico e o modo do conhecimento filosófico. Através do texto de Tales e da análise de Nietzsche sobre o pensamento de Tales, visamos compreender no final a peculiaridade da ciência e sua distinção com a filosofia. De modo geral, o tipo de conhecimento científico é aquele tipo de conhecimento baseado em fatos empíricos, concretos, aqueles fenômenos que podem ser experienciados, testados em laboratório, mediante instrumentos. Já o conhecimento filosófico, ele lida com conceitos, com ideias, e, portanto, ele não pode ser medido, testado, experienciado em laboratório. Um exemplo clássico disso é o de Demócrito. Demócrito propôs, há mais de 2 milênios, que a realidade era composta de átomos. O átomo era a menor partícula existente. Átomo vem daquilo que não tem partes. Átomos. Tomos é parte. A é uma negação. Então, átomo é aquela partícula que não tem partícula. Na época de Demócrito, isso era apenas uma ideia. Isso era apenas um conceito de átomo. Isso não podia ser testado no laboratório. Hoje em dia, sabemos que existe não apenas o átomo, mas as subpartículas atômicas que podem ser testadas em colisores de partículas. Esse conhecimento filosófico do átomo agora passou para o campo científico. Então, a filosofia é aquele tipo de conhecimento que indaga e problematiza. Dirá Nietzsche, é aquele que enxerga à frente. Já a ciência é aquela que tenta chegar aonde a filosofia alcançou através de ideias e conceitos, mas dessa vez fundamentando essas ideias, testando elas, comprovando, observando, jogando uma subpartícula atômica em outra para ver quais subpartículas atômicas tem dentro, para daí chegar a uma partícula que não tem partes, o bóson de Higgs, e poder comprovar através de dados científicos aquilo que Demócrito já tinha proposto através de ideias e conceitos. A seguir, então, vamos selecionar alguns trechos do texto disponibilizado para que possamos problematizar essa relação entre ciência e filosofia. No início do texto, Nietzsche vai dizer que Tales torna-se o primeiro filósofo grego por ter sido o primeiro a proferir uma causa natural para a origem de todas as coisas. Até então havia uma causa sobrenatural. Deuses criaram um mundo até então para as pessoas da Grécia. Mas a partir de Tales se perseguiu um tipo de causa para a realidade que não seja uma causa sobrenatural, ou seja, que esteja além da natureza. Para Tales, essa causa natural de todas as coisas era a água, era o princípio de tudo, aquilo que eles chamavam a arqué, o começo.
Então Nietzsche vai dizer que essa frase, a água é a origem de todas as coisas, é importante por 3 motivos. O primeiro motivo é porque essa frase trata sobre a origem das coisas. Então veja bem, Nietzsche está querendo pensar por que Tales é o primeiro filósofo. Para ele dizer por que Tales é o primeiro filósofo, ele tem que dizer por que Tales é filósofo e não, por exemplo, um místico, um religioso, ou porque ele é filósofo e não um cientista, um investigador da natureza. O que é que tem Tales para ser ele o primeiro filósofo? Então, são 3 motivos que fazem um filósofo filósofo. O primeiro é, ele trata da origem das coisas. Mas, ora, os religiosos também tratam sobre a origem das coisas. As religiões, os mitos, também tratam da origem das coisas. Então, primeiro motivo, é necessário para o filósofo, mas não é necessário apenas que se trate sobre a origem das coisas. É preciso que se trate sobre a origem das coisas sem utilizar mitos, sem utilizar nenhum tipo de mitologia, nenhum tipo de argumento que seja baseado na crença, na fé. Então, para ser filósofo, primeiro é necessário pensar algo sobre a origem das coisas e depois fazer isso sem mitos, fábulas. Mas o cientista também é aquele que se pergunta sobre a origem das coisas e faz isso sem usar mitos. Se você vê bem a questão do Big Bang, é uma explicação sobre a origem do universo sem utilizar um mito, utilizando apenas argumentos racionais. Então, pelo segundo motivo, Tales ainda não é propriamente o filósofo, porque ele ainda está em comunidade com os cientistas, que também se deparam sobre a origem das coisas e também fazem isso sem utilizar mitos. Então, o terceiro motivo pelo qual essa frase é importante, a água é a origem e a matriz de todas as coisas, porque isso torna Tales o primeiro filósofo, é porque além desses 2 elementos, há um terceiro. Esse terceiro elemento é que, quando Tales disse tudo é água, ele quis dizer, na verdade, de acordo com Nietzsche, tudo é um. E o filósofo, então, é aquele que dá uma unidade ao conhecimento. Enquanto as ciências tendem a ser particulares, a química estuda apenas as relações químicas, a física, as relações físicas e as matemáticas, e a biologia, a relação entre os seres vivos, cada ciência ela é particularizada. Ela se apega a uma determinada parte da realidade. Enquanto a filosofia, ela tenta pensar a realidade como um todo. Então, o terceiro motivo que torna Tales o primeiro filósofo é porque ele pensa a realidade através de uma unidade. Logo, para um filósofo ser filósofo, na visão de Nietzsche, precisa falar sobre a origem das coisas, fazer isso sem margem de fabulação e tentar dar uma unidade a tudo que existe, a tudo o que é. Por isso o filósofo precisa ter uma certa intuição, que ele vai chamar de uma certa esperança e pressentimento. Porque o filósofo precisa ver aquilo que os dados empíricos ainda não nos mostram. Como Tales, tentando imaginar que todas as coisas vieram da água, ou como Demócrito, tentando imaginar que a mudança que ocorre nas coisas ocorre por causa de mudanças atômicas, de pequenas partículas que compõem todas as coisas. Então Nietzsche vai pensar uma metáfora para ilustrar essa diferença entre o filósofo e o cientista. Então ele diz lá que há um rio, e nesse rio há umas pedras, e há 2 andarilhos, ambos querem cruzar o rio. E ambos nunca cruzaram esse rio antes. O primeiro, o filósofo, é aquele que atravessa primeiro, que se arrisca. Então ele vai pisando nas pedras, de modo que quando ele chega do outro lado e perguntam a ele como ele conseguiu chegar lá, ele não sabe. Ele é um intuitivo, ele foi seguindo sua intuição, seu pressentimento, e foi pisando nas pedras que achou que devia até chegar do outro lado, mas ele não sabe recompor esse caminho, ele não sabe dizer para o segundo andarilho aonde ele deve pisar para chegar do outro lado em segurança.
Então esse segundo andarilho, que é o cientista, que ele é mais prudente, ele vai medir cada pedra, ele vai pisar com cuidado, ele vai estabelecer um caminho muito bem fundamentado empiricamente. De modo que quando esse segundo andarilho chegar do outro lado do rio, ele vai ter fundamentado tão bem o caminho de como atravessar esse rio, que qualquer pessoa depois dele vai poder atravessá-lo. Esse segundo andarilho é o cientista. Aquele que fundamenta empiricamente as ideias filosóficas. E é por isso que o filósofo ele tem que ter um certo contato com todos os tipos de saberes, com todas as ciências. Ele tem que ter essa disposição interdisciplinar. Porque dirá Nietzsche que o filósofo a palavra filósofo vem de sophos, vem de sábio, mas a palavra sophos, numa origem mais antiga ainda, vem de o degustador, Sísifos, aquele do gosto mais apurado. Então o filósofo é aquele que, olhando as ciências do seu tempo, diz quais são as coisas dignas de serem conhecidas pela ciência. E se a ciência é aquela que fundamenta essas ideias propostas pelo filósofo. Por isso que toda ciência veio da filosofia. Por isso que a química, a física já foi filosofia natural. Por isso que Aristóteles, ao classificar os seres vivos, já dá a base da biologia. Pitágoras, da matemática. Porque toda reflexão científica é uma tentativa de fundamentar empiricamente uma reflexão filosófica. Por isso que a ciência precisa desse refinamento de gosto dado pela filosofia para dizer quais são as coisas dignas de serem conhecidas e não se perderem nas peculiaridades de sua própria área, na química, física, na física, biologia, na biologia. É preciso um olhar de fora que unifique essas ciências. E esse olhar é dado pela filosofia, que dá essa visão de conjunto, de todo. Por isso, finalizará Nietzsche o texto, falando que Tales, quando quis contemplar a unidade de tudo que é, utilizou como metáfora a água. Quando ele fala, na verdade, tudo é água, ele quis dizer tudo é um. Por isso Tales é o primeiro filósofo, porque ele conseguiu sistematizar todos os saberes de seu tempo numa única visão, dando um único sentido, que é algo propriamente do filósofo. Por hoje é isso, e até a próxima aula.